O povo está cansado de impunidade. O deputado falou aqui do escândalo do INSS. Eu sou a primeira pessoa a bater na tecla e dizer: tem que prender, tem que olhar no governo Temer, no governo Bolsonaro, no governo Lula. Quem participou desse crime nojento do INSS tem que ser preso. Mas sabe o que é que vai acontecer com a votação que a gente está tendo aqui? Não vão conseguir sequer abrir ação. Vamos supor que a Polícia Federal continue o seu trabalho e, se Deus quiser, encontra os políticos que estavam atuando no escândalo do INSS. O que vai acontecer? Vão pedir autorização da Câmara. Posso abrir essa ação contra esse colega de vocês? Detalhe, até 2001 não era votação secreta. A população poderia pelo menos pressionar. Agora vai ser secreto. E aí eu sei qual que é o final, porque infelizmente eu sei como está a nossa política. Vão dizer: não vai ter ação contra quem roubou no INSS, não vai ter ação contra quem tentou contra a nossa democracia, não vai ter ação contra quem desviou emenda, contra quem roubou, contra quem está trabalhando contra o povo brasileiro. Não vamos cair nessa. O discurso é sempre bonitinho, sempre falam de liberdade de expressão, mas, minha gente, no final das contas, é uma parcela da política se unindo para se proteger, para manter a impunidade desse país, que sempre é muito grave e agora ameaça aumentar. O povo está cansado de impunidade. O deputado falou aqui do escândalo. Hoje pode ter sido um dos piores dias do Congresso Nacional em relação ao interesse público desde a redemocratização. Quer dizer, hoje, nesse dia terrível para a sociedade brasileira, o Congresso está votando uma PEC da impunidade, que significa dizer que nós somos cidadãos de segunda classe e os congressistas são cidadãos de primeira classe. O Congresso pode votar uma lei de anistia que vai significar impunidade para golpistas. Nós tínhamos avançado contra a nossa tradição autoritária com as decisões do Supremo na semana passada. Estamos voltando, na verdade, a uma visão histórica em que a democracia não é tão importante assim, a gente pode dar um jeitinho para salvar certas elites no país. E para completar esse dia terrível, tenebroso para a democracia brasileira, está se dando um papel de líder congressual a um deputado que não está no Brasil e, pior, que conspira contra o Brasil dos Estados Unidos, gerando enormes tarifas contra o país que estão gerando desemprego para a sociedade brasileira. Nós estamos premiando quem está punindo a sociedade brasileira com um cargo para o qual ele não estará presencialmente nos próximos meses. O fato é que nós estamos num período histórico que começa lá com o Eduardo Cunha e termina aqui com o Eduardo Bolsonaro, de 10 anos, em que temos cometido com a Câmara Federal, o Congresso em geral, mas a Câmara Federal, sobretudo, tem cometido vários atos contra o interesse público e de autodefesa. Na verdade, nós estamos subvertendo a ideia de democracia. A ideia de democracia é a seguinte: nós, como eleitores, elegemos representantes para nos representar. O que eles estão fazendo é o seguinte: nós elegemos representantes para se representarem, para representarem a si mesmos. Então, se criou uma bolha, digamos, de uma casta política com as votações hoje na Câmara, uma bolha que, inclusive, vai além dos deputados ou dos congressistas, pega, inclusive, presidentes de partidos que têm um grande medo de serem presos nos próximos meses, que afasta a política da sociedade. Depois a gente reclama do voto antissistema, no voto cacareco, de todas as críticas à democracia. Se a gente quiser colocar a democracia nos trilhos, nós temos que esquecer esse terrível dia e fazer com que os nossos representantes representem aos eleitores e a sociedade brasileira. Hoje pode ter sido um dos piores dias do Congresso Nacional. O contorcionismo retórico, nesse momento, não vai colar. A Câmara dos Deputados está a um passo de tomar um conjunto de decisões que vai enfraquecer, não é o Supremo Tribunal Federal, não, porque eles botam muito o Supremo Tribunal na conta, mas ele enfraquece a sociedade como um todo. Já é uma instituição super fechada, pouco transparente, em que não se vê a operação do lobby, a gente não tem acesso às agendas dos parlamentares, a gente não tem acesso a absolutamente nada, nem às emendas, nem a detalhes de emendas com o nosso dinheiro, nós não sabemos. Está lá o ministro Flávio Dino do Supremo mandando abrir plano de trabalho, obrigando que se entregue plano de trabalho para 900 emendas que somam 700 milhões de reais, e algum parlamentar acha que vai convencer
alguém da sociedade brasileira que o caminho deles é no sentido da transparência? Não é no sentido da transparência. Se fosse, não se colocava em pauta um conjunto, um pacote de maldades como esse. Mas é mais do que um pacote de maldades. Dá para a gente achar diversos adjetivos diferentes para esse pacote. Quando eu falo pacote, estou juntando a PEC do foro privilegiado, mas não só, sobretudo, a PEC da blindagem e a anistia. Vai vindo numa escadinha. E aí se junta a fisiologia que reina em parte do Congresso com o golpismo que reina em outra parte do Congresso. Então está tudo certo solapar a democracia brasileira, o parlamentar que está lá nos Estados Unidos tramando contra a democracia, mas não só contra a democracia, contra a economia brasileira, não se fala em avaliação da situação dele no Conselho de Ética, por exemplo. Não se fala em definição da situação de Carla Zambelli no Conselho de Ética. Flor de Lis, todo mundo sabe qual é a história, demorou, olha, um tempão para que o plenário avaliasse o caso dela. Sentou em cima. Desculpa, Natuza, com um detalhe que ela já tinha sido condenada na justiça por homicídio do marido. Exatamente. Então, condenada por assassinato, o Conselho de Ética levou um tempão ainda para avaliar o caso dela. Exatamente. Então, tudo passa a ser permitido. Se muita coisa já era permitida antes, avalie quando esse pacotão de maldades passar, esse pacotão de impunidade passar. Daria até para discutir da maneira correta. Vamos discutir, então, o foro privilegiado? Tá certo. Tem gente séria que diz que o foro privilegiado tá errado que fique no Supremo Tribunal Federal. Mas como é que é uma discussão séria sobre isso? É uma discussão que requer tempo, comissão, parlamentares discutindo à luz do dia e não na calada da noite. Nós não conhecemos o texto que vai à votação. Nós não conhecemos o texto e eles fazem isso de propósito, que é para que a imprensa não cobre e para que a sociedade não conheça. E enquanto muita gente assistia a isso calado, essas pautas vão passar a rodo. Então, se a Câmara dos Deputados está a um passo do desatino, eu diria que o presidente da Câmara, Hugo Mota, está a um passo de se tornar um líder minúsculo na Câmara dos Deputados por permitir que tudo isso aconteça sem discussão, sem participação da sociedade.